Salut, eu sou Maria Rita do Quero Falar Francês e no nosso vídeo de hoje nós vamos ver 7 erros mais comuns que os brasileiros cometem ao falar francês. Primeiro erro é você ainda não estar inscrito no meu canal. Então aproveite, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações para toda semana receber um aviso de um novo vídeo. Agora vamos ver os erros em francês. Primeiro erro. É muito comum quando a pessoa vai dar idade em francês, acho que por influência do inglês, usar o verbo être no lugar do avoir. Ele fala je suis 18 ans. E na verdade você tem que falar j'ai 18 ans. Então eu não sou 18 anos, eu tenho 18 anos, que nem em português. Então é o verbo avoir. J'ai 18 ans. Segundo erro é fazer a negação de um verbo que está no infinitivo. Como nós sabemos, a negativa do francês tem o ne e tem o pas. Então, por exemplo, numa frase, je ne parle pas anglais. Então, você tem o ne, o verbo conjugado e o pas. Quando o verbo está no infinitivo, o ne e o pas vão vir juntos antes do verbo. Um exemplo, je te demande de ne pas venir avant 5 heures. Je te demande de ne pas venir avant 5 heures. Então, não se esqueça que quando o verbo está no infinitivo, o ne e o pas vão vir juntos antes do verbo. Terceiro erro. As pessoas fazem confusão porque na hora de pronunciar o verbo je travaille e o substantivo mon travail, elas são iguais. Embora a pronúncia seja a mesma, na hora de escrever é diferente. Quando eu falo je travaille beaucoup, o verbo travailler ele vai terminar com 2 L's e je travaille beaucoup. E o substantivo, por exemplo, mon travail é intéressant. Mon travail, a palavra travail, termina com A-I-L. Então preste bastante atenção na hora de escrever. Je travaille, tu travailles, il travaille e le travail. Quarto erro. Quando nós vamos falar que um objeto pertence a alguém, como que nós vamos falar? Qual é o correto? Por exemplo, les livres de Julie ou les livres à Julie. Nós usamos o de quando ele está entre 2 substantivos. Por exemplo, le livre de Paul. Le livre de Paul. Mas se está depois de um verbo, nós usamos a preposição a. Por exemplo, ce livre est à Jean. Ce livre est à Jean. Então preste atenção. La voiture de Paul. La voiture de Paul. E cette voiture est à Paul. Cette voiture est à Paul. Quinto erro. O quinto erro, por exemplo, quando alguém faz uma pergunta. Qu'est-ce que le professeur pense de ce livre? Qu'est-ce que le professeur pense de ce livre? Então, o que o professor acha desse livro? O que ele pensa desse livro? E na hora de fazer a resposta, a pessoa também quer usar o qu'est-ce que na resposta. E é aí que está o erro. Ele pode responder, por exemplo, je ne sais pas qu'est-ce que le professeur pense. Je ne sais pas qu'est-ce que le professeur pense. Aí é que está o erro. O certo é falar je ne sais pas ce que le professeur pense. Je ne sais pas ce que le professeur pense. Então, qu'est-ce que é na pergunta e ce que é na resposta. Um outro exemplo de frase com ce que. Je sais ce que nous pouvons faire demain. Je sais ce que nous pouvons faire demain. Então, eu sei o que nós podemos fazer amanhã. Sexto erro. Esse erro sempre aparece, ele é bem comum. O sexto erro é quando você tem uma frase, por exemplo, ele tem que terminar esse trabalho amanhã. Ele tem que terminar esse trabalho amanhã. A tendência é traduzir ao pé da letra e usar o verbo avoir. A pessoa fala, il a que finir ce travail demain. É aí que está o erro. Nós não podemos usar o verbo avoir. Nesse caso, nós temos que usar o verbo devoir. E a frase correta é, il doit finir ce travail demain. Il doit finir ce travail demain. Sétimo erro. O último erro é quando nós temos uma pergunta com pourquoi. Um exemplo. Pourquoi ils sont tristes? Pourquoi ils sont tristes? Por que eles estão tristes? Às vezes as pessoas usam o pourquoi na resposta e não pode. Na hora de responder a gente tem que usar o parce que. Parce que. Então para a pergunta pourquoi ils sont tristes? A resposta é ils sont tristes parce qu'ils ne vont plus voyager.
Ils sont tristes parce qu'ils ne vont plus voyager. Agora, para terminar, um desafio para vocês. Quando alguém perguntar para vocês, comment allez-vous? Qual que é o correto responder? Je vais bien ou je suis bien? Então deixe sua resposta aqui no comentário com o hashtag desafio quero falar francês. E vamos ver quem vai acertar, ok? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curte e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, ok? Au revoir, à la prochaine!